Boa tarde, pessoal. Círculo Vazio Tyler que vos fala. Novamente, dia 30 de março de 2020, às 2 horas e 26 minutos, para ser preciso. Vamos falar agora, continuando na temática do coronavírus, no Círculo Vazio Atualidades. A matéria do Terra: SUS se prepara para receber 3 epidemias. Vamos entender bem isso. 3 epidemias, né? Uma pandemia quando ela sai de uma regionalidade, de uma circunscrição e atinge diversas circunscrições em raios geográficos, latitudes e longitudes bem distantes. É o que está acontecendo em termos do coronavírus. Uma epidemia é quando ela sai de um aspecto local e fica num aspecto regional, talvez dentro de um estado até, ou dentro de uma federação como a União, como a República Federativa do Brasil. E pandemia, como eu falo, e endemia, na verdade, é quando ela fica num aspecto local, está contida num aspecto local. 3 epidemias, ou seja, 3 epidemias dentro da circunscrição geográfica, delimitação e soberania brasileira, se referem às já conhecidas influenza H1N1, que é uma gripe, que é suscetível é um vírus, mas já é suscetível de vacina, mas também tem uma taxa de mortalidade bem menor, mas bem razoável. Parece que tivemos 1.000 e poucos mortos no ano passado. Além disso, de sarampo. Além disso, de chikungunya, por aquilo que pareça. Chikungunya, de zika e dengue. Em frente a esses 3, é o mosquito Aedes aegypti, que transmite. Dentro de 80 a 85% dos casos, são criadouros dentro das próprias casas e residências, que deixam locais com água parada, e a criação do mosquito Aedes aegypti, que transmite essas doenças, muito menos fatais, mas com bastante sofrimento e algum grau de fatalidade. Prevenível com cuidados básicos de higiene, de saúde, sanitários, que muitas das famílias brasileiras não têm conhecimento ou não tomam por falta de precaução, ou até mesmo pelas condições precaríssimas em que vivem e por uma série de outros problemas sociais. Mas essa é uma coisa tratável e, além disso, é uma coisa completamente controlável, com medidas de precauções mínimas, higiênicas, sanitárias das pessoas, cuidando das suas casas e das suas adjacências. Vemos que, referente ainda à influenza H1N1, é importante que as pessoas tomem vacina. Se já houver a terapia passiva ou alguma vacina experimental que esteja sendo passível de se colocar para o pessoal referente a esse novo agente do coronavírus, do Covid-19, também que se tome a vacina. Depois dessa restrição à circulação de tráfego, essa quarentena e isolamento, entre aspas, compulsório, que foi decretado nos estados, esse estado de emergência de saúde pública, né? Pois a gente já tem uma forma de controlar melhor, de diminuir a incidência de casos, diminuir as fatalidades e não sobrecarregar o sistema único de saúde, que de uma forma ou de outra estará sobrecarregado. Os médicos residentes ganharão até um bônus, uma bonificação pelo tempo que irão trabalhar a mais. Necessário de médicos, trazer até médicos cubanos também. E temos ainda a possibilidade de sarampo também, que causou 4 óbitos no ano passado. Incrivelmente, depois de 20 anos, sarampo ainda causa óbitos no Brasil. Mas as coisas acontecem. Acredito que os óbitos, na verdade, as pessoas morrem, na minha opinião, na minha visão espiritual, quando elas têm que morrer. Ninguém morre na véspera. Nem mesmo o Peru morre de véspera, porque a véspera para o Peru é o dia da morte dele, né? Véspera de Natal. Então, assim, falamos um pouco em tom de brincadeira, um pouco jocoso, para deixar esse assunto um pouco mais tranquilo, para que as pessoas não fiquem muito preocupadas, mais do que já estão, né? Cuidados com a higiene, o saneamento básico e os cuidados sanitários na sua casa, na sua localidade, com os vizinhos, passando essas informações e buscando com a comunidade auxílio para isso, cumprindo o isolamento, cumprindo a não aglomeração de pessoas, cumprindo a vacinação para a influenza do vírus H1N1, saídas de aves, particularmente também da China, de países asiáticos. E também, a partir do momento que tivermos uma terapia mais interessante, já aprovada ou em termos experimental, mas sendo usada em pacientes terminais ou até mesmo em pacientes que não são novo grupo de risco, para o coronavírus também devemos tomar esses cuidados. Quanto ao sarampo, a gente tem a vacinação, quem não tomou, que tome agora, aproveite e já faz o pacote todo. Outra coisa interessante que podemos falar
é por que o H1N1 não parou economias como a pandemia do coronavírus. Também é um assunto bem interessante, a qual iremos dissecar rapidamente. Então vamos ler aqui. Para conter a pandemia do novo coronavírus, 1/3 da população mundial vive hoje sob medidas de isolamento, que fecharam 1/3 são mais ou menos uns 2 bilhões de pessoas, ou um pouco mais. Isolamento, que fecharam lojas, aeroportos, empresas, atividades culturais e esportivas, e obrigaram as pessoas a ficarem em suas casas. Isso é inédito na história recente, não foi visto nem quando o mundo enfrentou outra pandemia devastadora, pouco tempo atrás. H1N1 vírus influenza. H1N1 vírus, a doença influenza, que na verdade não era de aves, perdão, minha falta de compreensão e falta de informação correta, né? Falta de buscar na memória o animal adequado. Era a gripe suína, advinda dos porcos, que passou uma mutação entre os animais e começou a infectar humanos, em quem causa uma doença que pode ser grave, mas com um nível de letalidade menor ainda que o do coronavírus. Isso ocorreu entre 2009 e 2010. Mais de 200 países tiveram casos confirmados da primeira pandemia do século XXI. Mas o H1N1 não colocou cidades ou nações inteiras em quarentena. Em alguns países, viajantes passaram por triagens. Casos suspeitos foram isolados e as aulas chegaram a ser suspensas. Mas a disseminação daquele vírus não chegou a praticamente paralisar algumas das maiores economias do mundo, como vemos agora. China, França, Espanha, Itália e Índia. Então, China, uma das maiores economias do mundo, França, Espanha, Itália, Índia e Reino Unido tomaram medidas drásticas para frear o avanço do SARS-CoV-2, nome oficial do coronavírus. O governo brasileiro se recusou, até agora, a seguir pelo mesmo caminho. Na verdade, vinha atuando na contramão. Vemos um lobby político, uma vertente política, uma visão política referente à política do governo Bolsonaro, que pretende o isolamento vertical, não horizontal, né, junto com outras medidas de diagnósticos mais amplos, com recursos para diagnósticos mais amplos para o sistema público ou privado, para a precedência dos casos e a buscar da origem dos casos, para evitar mais contaminação, tratar antes de estágios terminais e não lotar UTIs ou CTIs, e a possibilidade da terapia passiva e também de alguma vacina experimental. O governo brasileiro quer tentar, de alguma forma, manter a população ativa, manter a economia, não evitar um superendividamento do Estado, já autorizado até pelo STF, e um superempobrecimento e perda de empregos das pessoas. É claro que entre o valor vida e o valor economia, né, um valor bens, propriedades, segurança, o valor vida sobressai a tudo, porque sem ele não existe mais nada. Sem a nossa superposição física, nossa representação física com saúde, não podemos exercer nenhuma das faculdades, liberdades e garantias e ainda atividades em sociedade, como a economia, da livre iniciativa privada ou da iniciativa pública, ou com cargos, empregos e funções. Mas eu acredito que o governo Bolsonaro, independente de ideologia política, vem com boas intenções. Não há interesse dele que pessoas morram, há interesse de fazer um isolamento vertical e uma tática, uma estratégia com o controle populacional, com as prevenções, os diagnósticos e as origens precedentes e as terapias possíveis, controlar o ápice do vírus, diminuir o número de mortes e continuar a vida das pessoas, evitar um desgaste maior econômico da vida das pessoas e político, sem equilibrando a questão vida, embora fique em linhas bem tênues, com a questão economia, atividade privada e coisas do tipo. Vai? Se a gente está ficando muito longo, pessoal, eu vou terminar rapidamente aqui. Então, voltando, como estávamos falando do presidente Jair Bolsonaro, ele pediu um pronunciamento fim da quarentena, que estados brasileiros implementaram, e afirmou que o impacto delas econômicos será o da própria pandemia. É que talvez ele teria que se explicar melhor, fundamentar melhor. Num momento como esse, é mais importante que você venda a sua ideia de uma forma mais suscetível das pessoas aceitarem, entre no subconsciente delas e passe a sua ideia de uma forma mais tranquila, mais aceitável, do que às vezes de uma forma mais direta, que ela pode ser rejeitada imediatamente por uma série de preconceitos e uma série de ideias e um conceito básico de sobrevivência. Pode ser encarada como uma tentativa forçada de garantir a governabilidade do governo Bolsonaro, sendo que ele está isolado
com muita instabilidade política, tanto que está tentando instalar a Câmara de Gestão de Crise, né? Mas, e dando essa ideia, realmente a sua governabilidade e o seu mandato fica realmente muito ameaçado, se as pessoas não compreenderem o que ele realmente quis dizer. Eu acho que tem essas duas vertentes, né? E eu acredito que ele ainda esteja priorizando o valor vida, mesmo falando sobre a volta das pessoas no isolamento vertical. Também referiu-se ao H1N1, uma pandemia semelhante, vinda de um vírus mutante suíno, que atinge as pessoas, que a reação foi muito menor do que essa, né? E essas respostas drásticas, como eu falei, respostas objetivas e drásticas, radicais, extremadas, sem o devido conformação das relações públicas ou do marketing, ou ainda mesmo de uma linguagem mais aprazível, que pudesse ser suscetível de entrar nos diversos grupos, movimentos e comunidades, para que as pessoas tirassem os preconceitos, balizas e analisassem melhor a ideia, fica realmente uma situação que gera um desgaste político bem grande. Médicos, virologistas e economistas ouvidos pela BBC no Brasil dizem que elas são necessárias no momento das medidas, porque o Covid-19, ou SARS-CoV-2, tem características muito diferentes do H1N1 e causa uma pandemia mais grave com um grau de letalidade maior e uma dispersão maior, contra a qual, no momento, não temos outras armas além do isolamento social, em tese, né? Então é isso que eu tenho que falar nessa notícia aqui. Mais uma quentinha para vocês aqui do canal. Um grande abraço. Fiquem na paz.